Olá, amigos, tudo bem com vocês? Passei um tempo sem gravar vídeo, né? Sentiram a minha falta? Não, né? Mas vamos lá. Passei um tempinho sem gravar vídeos. Tava correndo atrás. Eu casei, tá, gente? Aqui, ó. Casei. E tava correndo atrás dos preparativos do casamento. Nessa pandemia não deu para convidar nenhum dos meus amigos. Foi uma cerimônia intimista, somente para a família. Infelizmente, tinha vários amigos queridos que eu queria estar convidando para o casamento, e essa pandemia aí, ela proibiu, né, de a gente fazer isso. Mas, nesse meio tempo, eu tive verificando a questão da revisão da vida toda, porque muita gente ainda tem dúvidas sobre essa revisão, né? Muitos clientes meus me perguntam, né, doutor, o que é essa revisão da vida toda? E aqui eu venho fazer mais uma vez um vídeo, tá, explicando agora para os clientes o que significa a revisão da vida toda. Veja bem, nós temos uma lei de 1999, que é a Lei 9876 de 99, que ela modificou a forma de se calcular as aposentadorias. Antes dessa Lei 9876 de 99, né, que foi publicada lá em 29 de novembro de 99, como que se dava o cálculo da aposentadoria? Era a média aritmética simples das 36 últimas contribuições imediatamente anterior ao seu pedido de aposentadoria, tá? Em um período não superior a 48 meses. Então, era sempre as 36 últimas contribuições imediatamente anteriores ao seu pedido de aposentadoria. E ali não importava o valor das contribuições, tá? Era até uma regra injusta, tendo em vista que você poderia naquele determinado período ganhar menos, e as contribuições anteriores a essas 36, onde você contribuía com maior valor, não eram consideradas. Veio a Lei 9876 de 99 e modificou essa forma de cálculo. Como assim? Ao invés de ser as 36 últimas contribuições imediatamente anteriores ao requerimento administrativo de aposentadoria, passou-se a ser a média aritmética simples das 80% maiores contribuições de todo o período contributivo do segurado, ou seja, de toda a vida laboral, de toda a vida de trabalho do segurado, fazia-se faz a média aritmética simples das 80% maiores contribuições. Ocorre que isso só passou a valer para aqueles segurados que se filiaram após a Lei 9876 de 99. Para os segurados que se filiaram ao INSS antes de 29 de novembro de 99, ou seja, antes da data de publicação da Lei 9876 de 99, essa mesma lei previu uma regra de transição lá no artigo 3º dessa lei. E qual que seria essa regra de transição? Olha, você pode escolher, tá? Se você implementou lá os requisitos para se aposentar pelas regras anteriores à Lei 9876 de 99, ou seja, das 36 últimas contribuições imediatamente anteriores ao seu pedido de aposentadoria, se você tem direito adquirido a isso, você pode escolher entre se aposentar pelas regras antigas ou a regra de transição. E qual que é essa regra de transição? Essa regra de transição é a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, mas preste atenção aqui, não de todo o período contributivo, diz
o artigo 3º, mas sim desde a competência julho de 94 em diante, que coincidiu com o advento do Plano Real. Então, desde a competência julho de 94 em diante. E você também, que não adquiriu o direito adquirido, ficou ótimo, né? Mas enfim, você que não teve o direito adquirido de se aposentar pelas regras anteriores à Lei 9876 de 99, mas se filiou antes dessa lei, a sua filiação se deu antes dessa lei, ou seja, se deu até 28 de novembro de 99, você deve se aposentar pela regra de transição também. Qual regra de transição? Da Lei 9876 de 99, essa que eu acabei de falar, que é a média aritmética simples das 80% maiores contribuições desde a competência julho de 94. O que se despreza, né, no período básico de cálculo, as competências anteriores a julho de 94, que somente contam como carência e tempo de contribuição nessa regra de transição. Ela não entra no cálculo. Só que veja bem, a regra de transição, ela geralmente ela serve para fazer uma passagem suave entre a regra antiga e a regra geral, que é a regra nova. Quando ela se demonstra mais vantajosa, tudo bem. Mas acontece que nem sempre a regra de transição ela vai se demonstrar mais vantajosa. Às vezes, a regra geral ela vai se demonstrar mais vantajosa. Tá? A nova regra vai se demonstrar mais vantajosa do que a própria regra de transição. E quando isso acontece, até pelo princípio do tempus regit acto, né, que traduzindo aqui, o ato é regido pelo tempo em que se pediu a aposentadoria, que se implementou os requisitos da aposentadoria. Quando se implementa, o que é implementar? Quando se completa todos os requisitos da aposentadoria, aplica-se a lei vigente à época em que você conseguiu reunir todos os requisitos necessários para se aposentar. Então, mesmo que você tenha se filiado antes da Lei 9876 de 99, que modificou essa regra de cálculo, se você implementou os requisitos para a aposentadoria sobre o vigor dessa Lei 9876 de 99, né? Tempus regit acto, o tempo rege o ato, você tem direito adquirido, você tem direito de se aposentar pelas regras novas, ou seja, pela regra geral, ainda que sua filiação tenha ocorrido antes da lei. Então, em alguns casos, não em todos, e aí na revisão da vida toda é preciso que o advogado faça cálculo, em alguns casos, a regra geral trazida pela Lei 9876 de 99 é mais vantajosa sim do que a regra de transição do artigo 3º dessa mesma lei. É óbvio que é preciso fazer cálculo, mas é possível já o advogado, especialista em direito previdenciário que você contratar, ele já consegue ter uma ideia, né, de quando isso será vantajoso. Por exemplo, quando as suas contribuições foram muito altas lá atrás, as contribuições anteriores a julho de 94, elas foram muito altas lá atrás. Provavelmente, a revisão da vida toda será mais vantajosa. Provavelmente, ou seja, a retirada da regra de transição do artigo 3º para a regra geral
para se incluir todas as contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da aposentadoria. Se essas contribuições lá atrás foram altas, provavelmente, eu digo provavelmente, é preciso fazer cálculo, essa revisão será vantajosa. Outro ponto também em que se pode ter uma ideia de que essa revisão foi mais vantajosa é quando você cai no divisor mínimo, né? O que é o divisor mínimo? O divisor mínimo é previsto lá no artigo 3º, parágrafo 2º dessa lei 9876 de 99, tá? E essa lei 9876 de 99, no artigo 3º, parágrafo 2º, diz que o período básico de cálculo, né, que vai até a DIB, né, o período básico de cálculo, ele não pode ser inferior a 60%, tá? Ele não pode ser inferior a 60% do período decorrido entre a competência julho de 94 e a data de início do benefício, ou seja, a DIB, limitado a 100% de todo o período contributivo. Então, o que é o divisor mínimo? É a soma de todas as contribuições do segurado desde a competência julho de 94 até a DIB multiplicado por 60%. Você pega todas as contribuições desde a competência julho de 94 até a data de início do benefício, soma e multiplica por 60%, você vai achar o divisor mínimo. E se as contribuições que você verteu for inferior ao divisor mínimo, for inferior a 60%, você caiu no divisor mínimo. E geralmente, quando você considera no PPC as contribuições anteriores a julho de 94, você faz com que o segurado seja retirado do divisor mínimo. Isso aumenta exponencialmente a aposentadoria. Então, geralmente, quem cai no divisor mínimo é vantajoso ingressar com a revisão da vida toda. Eu falo geralmente porque é sempre necessário fazer cálculo, ok? Quando você for contratar um advogado especialista em direito previdenciário, é necessário que o colega faça cálculo, porque corre o risco até mesmo de diminuir a sua aposentadoria se ele ingressar a moda vamos embora, por assim dizer. Então é sempre necessário cálculo. Óbvio que os juízes têm tido o bom senso de conceder a revisão da vida toda e somente mandar aplicar após verificar no cálculo lá judiciário que essa revisão é vantajosa. Mas existe doido para tudo. Os juízes estão tendo esse bom senso, mas não é bom dar bom dia ao azar. Então é sempre necessário fazer cálculo. Então, meus amigos, a revisão da vida toda, ela é justamente isso. Por que eu, mesmo que tenha me filiado ao INSS antes da Lei 9876 de 99, tenho o direito de pedir a aplicação da regra geral do artigo 29 da Lei 8.213 para o afastamento da regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Primeiro por aquilo que eu falei, né? O tempo rege o ato. O que importa aqui não é quando se deu a sua filiação ao INSS, mas sim o momento em que você implementou todos os requisitos para se aposentar. Aplica-se a lei nesse momento. E a lei desse momento é a 9876 de 99, que trouxe a regra geral
né, modificando o artigo 29 da 8.213 de 91, que é as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo do trabalhador. O artigo 3º, que fala que é desde a competência a júri de 94, não é regra geral, apesar de ser aplicada à torta e à direita, é a regra de transição. E quando a regra geral ela é mais benéfica do que a regra de transição, e quando você implementou os requisitos para aposentadoria sobre a égide dessa lei, você tem o direito de se aposentar pelas regras novas, pela regra geral. Inclusive, também o INSS, ele tem o dever de te mostrar qual é o melhor benefício, né? A regra do melhor benefício, a instrução normativa número 77 do INSS, instrução normativa de 2015, lá no artigo 687 da IN 77, diz que o INSS deve conceder o melhor benefício, não é verdade? A que o segurado faz jus, cabendo ao servidor orientar o segurado nesse sentido. Isso está na própria instrução normativa 77 do INSS. Então, também, em razão do direito ao melhor benefício, ok? Isso é a revisão da vida toda. Eu fiz um vídeo falando sobre se fugiu a palavra aqui, minha gente. Eu fiz um vídeo falando sobre se devemos ingressar ou não com a revisão da vida toda, sobretudo sobre o STF, o julgamento do STF, no tema 1102. Vou estar deixando aqui no card, mas basicamente a revisão da vida toda é isso. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo. Vazei. Fui. Tchau.